Bom, vamos lá. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o básico que todo programador deveria saber na realidade, que é sobre a estrutura de dados, né? Então nesse vídeo eu vou falar desde ponteiros, filas, listas, para a gente entender mais sobre o conceito de estrutura de dados. Tá? Primeiramente, antes de você entender sobre estrutura de dados, é necessário você entender o que diabos é uma memória RAM. Tá? Uma memória RAM basicamente é uma peça de computadores, celulares, enfim, que armazena dados de forma temporária, né, para execução de algum programa. Então, quando você declara uma variável, quando você executa uma função, quando você executa alguma coisa do seu programa, a gente está utilizando a memória RAM do componente. Então, por exemplo, quando a gente declara num programa um vetor, por exemplo, né, aqui eu coloquei um vetor de quatro espaços, né, que é o vetor que tem a posição 0, 1, 2, 3, né, e eles armazenam o 10, 20, 30, 40. Todo esse vetor aqui, essas informações, são armazenadas em uma parte da memória RAM e essa parte tem uma localização que se chama os endereços. Então, por exemplo, quando a gente armazena essa parte do vetor aqui, a gente vai armazenar o valor 10 no endereço 0, por exemplo. Ou seja, isso aqui, se a gente for lá na memória RAM e procurar pelo endereço 0, a gente vai encontrar o número 10. E a mesma coisa, o vetor, no caso, ele tem uma propriedade muito interessante, que, por exemplo, se a gente declara um int, né, x e um int y, por exemplo, o endereço do x não necessariamente pode ser 5 e aqui logo em sequência vai ser 6. Ele pode ser, por exemplo, aqui ele pode ser 1050, por exemplo, e aqui pode ser 570, por exemplo. Eles não têm ligações diretas, eles não são totalmente sequenciais. Diferente do vetor, que ele tem um endereço, por exemplo, o número 0, depois do endereço do número 0, o próximo vai ser o do endereço do número 1. Né? Então, se a gente for para o 2, vai ser o endereço posterior do 1. E se a gente for para o vetor 3, ele vai ser o endereço posterior da posição 2. Então, esse é uma propriedade muito interessante do vetor, diferente das outras variáveis, que é que o endereço deles não são necessariamente sequenciais, diferente do vetor. Entendendo mais sobre isso, como que a gente pode trabalhar em cima dessa parte de manipulação de memória e armazenamento? Basicamente, algumas linguagens, elas permitem a gente fazer essa manipulação de memória. Algumas não têm essa propriedade, mas, por exemplo, a linguagem C, que eu vou mostrar aqui, ela tem uma variável, tá? Que se chama ponteiro, tá? Aqui, na verdade, teria um asterisco, isso. Então, o que que seria essa variável ponteiro? Basicamente, a gente pode armazenar o endereço de algumas variáveis que a gente declarou ou alguma variável específica. Então, por exemplo, imagina que a gente vai usar aqui essa variável, né, que se chama valor, né? Quando a gente declara ela, ela vai estar, por exemplo, no endereço 0, tá? Só um exemplo aleatório. Ele vai estar armazenado no endereço 0, tá? A gente pode criar uma variável, que seria um ponteiro, que ela tem um asterisco no final, tá? E qual que vai ser o que que ela vai receber? Ela vai receber o endereço de valor. O endereço de valor tá na posição 0. Então, se a gente atribuir aqui que o endereço de valor, tá? O ponteiro de valor vai receber o endereço de valor. Então, essa variável aqui receberá o endereço 0. Tá, mas para que a gente precisa dessa parte de ponteiro? É bem simples, tá? A lógica disso é que a gente pode criar classes, ou estruturas, nesse caso em C, né? Personalizadas para a gente armazenar um endereço do mesmo tipo de classe e algum valor, por exemplo, ou vários valores, para a gente se conectar diretamente com as outras mesmas estruturas. Então, por exemplo, imagina que a gente vai ter isso aqui, tá? Que é uma estrutura, uma classe, enfim, em C, que a gente vai armazenar um valor específico, então pode ser um 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tanto faz. E nessa estrutura a gente tem um ponteiro também, tá? O que que seria esse ponteiro? É um ponteiro do próprio tipo de estrutura. É como se fosse um objeto dentro de um objeto e esse objeto interno é exatamente o mesmo. Então, imagina o seguinte, imagina que a gente vai ter aqui, a gente vai querer armazenar o número 5, por exemplo, tá? Que é essa aqui, essa lista, certo? Então eu vou colocar aqui como lista um, tá? Lista um. Beleza. Essa lista um tem um ponteiro, tá? Esse ponteiro vai, no começo, ela vai apontar para nenhum lugar, nenhum endereço. Tá? Então, beleza, passou algum tempo e a gente vai precisar armazenar outro valor. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, número 7, tá? Que vai ser a lista 2. E aqui também tem um outro ponteiro. O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que esse daqui comece a apontar para esse aqui, para essa lista,
certo? E essa lista aponta para nenhum. Tá? Aí se a gente quiser adicionar mais um valor, então, por exemplo, se a gente quiser colocar mais uma lista, então deixa eu dar um Ctrl+C aqui. Se a gente quiser armazenar, sei lá, o número 9, por exemplo, né, que seria a lista do 3. Se a gente quiser armazenar o número 9, esse aqui vai apontar para nada. E esse aqui vai estar apontando para a segunda lista. E a segunda lista vai estar apontando para a terceira lista. E assim por diante. A gente também pode fazer com que esse aqui do começo tenha uma outra que esteja apontando para ele. Então, sei lá, pode ser o número 3. Aí a gente, se quiser, a gente pode adicionar mais um aqui também. Então a gente pode criar mais um aqui. Colocar o número 11, por exemplo. Aí esse aqui, na verdade, esse do número 7 aponta para o número 11, e esse do número 11 aponta para o 9, e assim por diante. Então, a gente pode ter essa propriedade bem parecida com o vetor, que uma classe tem a conexão com a outra classe em relação ao endereço, que tem conexão com a outra classe, que tem conexão com a outra classe, e assim por diante. E a partir disso, a gente pode manipular a questão de ordenação, a gente pode ordenar a questão de estrutura, a facilidade, a organização de todo o algoritmo em geral. Bom, além da lista, que foi a estrutura que eu mostrei anteriormente, a gente também tem a pilha, tá? Qual que seria a maior diferença entre os dois? Bom, basicamente, a lista, a gente pode posicionar os valores em qualquer posição. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um nó, ou uma lista, na quinta posição, e a lista tem 10 nós, a gente pode inserir. Se a gente quiser tirar o oitavo, se a gente quiser tirar o segundo, a gente pode fazer isso tranquilamente. A pilha, ela tem uma outra característica. First in, last out. Como assim? É como se fosse uma pilha de livro mesmo. Então, imagina o seguinte: a gente vai adicionar mais uma livro aqui nessa pilha de livros, certo? Para a gente pegar esse livro aqui, a gente precisa retirar esse aqui para pegar esse aqui, certo? Então, como que a gente faria para pegar justamente esse último aqui? A gente precisa acessar esse aqui para pegar esse aqui, para pegar esse aqui, para pegar esse aqui, para pegar esse aqui, para a gente conseguir acessar esse último livro. Então, é como se fosse uma pilha. Para a gente acessar, primeiro ser criado, a gente precisa acessar todos os últimos para a gente chegar nesse último. Então, aqui, por exemplo, tem um código em C, mas essa é a lógica. Então, se a gente for criar aqui, por exemplo, um nó 5, por exemplo, certo? Que ele é o primeiro da pilha aqui, tá? Se a gente for, se a gente for inserir mais um, então seria aqui em cima. E esse aqui apontaria para esse, e a gente teria um acesso a partir daqui, ó. Certo? Então, seria como se fosse uma pilha de livros mesmo. Para a gente acessar o primeiro a ser criado, a gente precisa passar por todos os que foram criados posteriormente a ele, de forma sequencial. Então, se a gente for apagar o último, a gente precisa apagar todos os anteriores a ele. Tá? Como que funcionaria o código? Tá? Basicamente, a gente tem duas estruturas aqui, tá? O primeiro seria a estrutura para a gente ter a referência do primeiro, do topo. Tá? E o segundo seria os nós, que seriam os valores aqui, por exemplo, que a gente faria para pegar o valor de x, os ponteiros, enfim, tá? Então o que acontece? A gente vai inicializar a pilha, tá? Então o primeiro aqui a gente vai só criar um próprio ponteiro mesmo, que seria o ponteiro do topo, certo? Fechou. E a gente tem aqui o push. Basicamente, se não tiver mais espaço, ele vai falar que vai estar sem memória e retornar. Caso contrário, a gente vai criar aqui o ponteiro e vai colocar como x, por exemplo, e ele vai apontar para nulo, tá? Fechou. Aí se a gente quiser adicionar mais um, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar então isso aqui, tá? A gente vai criar outro, então que seria y, e ele vai apontar para onde o topo estava apontando. Então ele vai apontar para o x e o topo vai apontar para o y, tá? E assim por diante. Então se a gente for criar mais um, por exemplo, então se a gente quiser criar o z aqui, tá? Então o topo, o z vai apontar para onde o topo estava apontando, que é o y, e o topo agora vai apontar para o z. É bem simples. Aí essa é a lógica. E se a gente quiser, por exemplo, apagar o x, né? Para a gente apagar o x, a gente precisa apagar o y e o z, como eu falei anteriormente na pilha, né? Então a gente vem aqui, apaga e o topo vai apontar para onde o z estava apontando, que seria o y, né? Aí se a gente for apagar o y, o topo vai apontar para onde estava o x e apagar o y. E se a gente for apagar o x, o topo simplesmente vai apontar para nulo. Certo? Essa é a lógica da pilha. Indo para a próxima estrutura de dados, que vai ser a última desse vídeo, basicamente a gente tem a fila. Tá? Ela tem uma característica
especial também, que é o first in, first out. Ou seja, é como se fosse uma fila de banco, né? Imagina que essa pessoa aqui chegou primeiro no banco, como se fosse uma fila. Ela, na teoria, vai ser a primeira a ser atendida ou visualizada, enfim. A fila funciona dessa maneira. Basicamente, o primeiro valor a ser inserido ou visualizado é o primeiro que a gente registrou. Diferente da pilha, que a pilha, o primeiro a ser registrado é o último a ser acessado. A estrutura da fila, ela é ideal quando a gente precisa lidar com algoritmos que a ordem das informações, que nem na pilha, precisa ser respeitada. Só que então vai cair dependendo do conceito. Que se a gente quiser com que o primeiro elemento seja visualizado primeiro, a gente utiliza a fila. Se a gente quer ver que o primeiro elemento seja visualizado por último, a gente usa a pilha. Então a gente pode facilitar a organização de controle de dados e depende do algoritmo, enfim. Aqui eu coloquei dois códigos que o ChatGPT me gerou, mas a lógica é o seguinte: a gente vai ter duas estruturas, tá? Que um seria o nó e o outro seria a fila inicial. Basicamente é o seguinte: imagina que a gente vai ter um dado aqui e vai ser o número 5, tá? A gente vai inicializar a fila aqui, tá? A estrutura de fila, e essa vai apontar pro primeiro nó, tá? Se a gente for criar outro nó, então, o 5 vai apontar para esse e esse vai apontar para o nulo. E assim por diante. Que é bem simples a lógica, só que essa questão de você diferenciar um com o outro em pilha, fila e lista é bem importante. Então, basicamente, resumindo aqui, a fila, o primeiro a ser registrado é o primeiro a ser acessado, a pilha, o primeiro a ser registrado é o último a ser acessado, e na lista a gente pode fazer a inserção em qualquer posição, pode excluir em qualquer posição e assim por diante.